Fala, meu povo, eu sou o Odessei Oliveira e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de iniciar esse top 10 curiosidades, sim, hoje o vídeo é sobre curiosidades, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, isso ajuda muito no crescimento e na divulgação desse vídeo. E logo para começar, uma daquelas curiosidades polêmicas, já que tem alguns conspiracionistas que acreditam que o homem nunca foi à Lua. Bom, existem provas de fotos que dizem exatamente o contrário, já que a sonda enviada pela NASA em 2009 conseguiu tirar fotos e imagens das pegadas do homem na Lua. Sim, ainda hoje é possível verificar, que essas pegadas ainda estão no mesmo lugar. Existem rastros por onde os astronautas caminharam. E como isso seria possível, você se pergunta? Bom, é muito simples. No solo lunar não existe o efeito da atmosfera, portanto o solo não tem nenhum tipo de degradação ou erosão. Portanto, ainda hoje é possível ver as marcas que foram feitas pelos homens na Lua. Se essa prova, esse fato, esta curiosidade não fosse o suficiente, ainda é possível observar as 6 bandeiras norte-americanas fincadas em solo lunar. Sim, foram 6. Elas que aconteceram do ano de 1969 a 1975. Acontece que as bandeiras, essas sim, sofreram sim uma degradação por conta do tempo. O motivo é a radiação causada pelo Sol e pelo espaço. Portanto, as bandeiras acabaram ficando um tanto quanto desbotadas. Você já ouviu falar sobre Winston Churchill? Sim, ele foi um político britânico que foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Mas é claro que os feitos dele foram inesquecíveis, históricos, mas o fato, a curiosidade não é sobre ele, mas sim sobre o papagaio de Winston Churchill. Ele que completou 122 anos no ano de 2021. E se ele não for o papagaio mais antigo do mundo, está entre um deles. Mas a curiosidade maior é que ainda hoje, Vivi da Silva, ele xinga os nazistas igualzinho o seu dono fazia. Agora, uma curiosidade que, por incrível que pareça, acaba sendo um tanto quanto atual. A maior cidade fantasma do mundo, ela que está situada na Ucrânia, e nós estamos falando da cidade de Pripyat. Ela já teve 50 mil habitantes e hoje está totalmente vazia. Isso por conta do acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl, no dia 26 de abril de 1986. Por conta disso, toda a cidade foi evacuada e não existe nenhum habitante, nenhum morador permanente no local. Ainda continuando em curiosidades radioativas, a gente pode falar assim, eu vou falar sobre um homem chamado Tsutomu Yamaguchi. Ele que viveu em um dos períodos mais sombrios da humanidade, onde durante a Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial, estava em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. Sim, ele estava lá quando a bomba caiu. Apesar de estar na cidade, ele sobreviveu com poucos ferimentos aparentes, vamos dizer assim. O que acontece é que o Sr. Yamaguchi não era de Hiroshima, e sim de Nagasaki. E aí é que aconteceu o fato que diferenciou esse homem de todos os outros. Quando então ele voltou para sua cidade natal, Nagasaki, no dia 9 de agosto do mesmo ano, ele acabou estando no mesmo local onde aconteceu a explosão da segunda bomba nuclear. Portanto, ele se tornou o homem que esteve nos dois eventos, no dia 6 em Hiroshima e no dia 9 em Nagasaki. Mas se engana que ele faleceu, se engana quem pensa que ele morreu por conta das bombas nucleares. Muito pelo contrário, o Sr. Yamaguchi sobreviveu, e permaneceu vivo até o ano de 2010, quando ele faleceu aos 94 anos.
Agora uma coisa bem inusitada para diferenciar um pouco destas curiosidades. Antes de existir o despertador, hoje nós temos os celulares, também temos os rádios relógios que são mais antigos. Hoje podemos despertar até com a nossa televisão ou tocando uma música, né, nos dispositivos móveis. Acontece que antes disso tudo existiam os despertadores humanos, pessoas que faziam o trabalho de despertar as pessoas, sabe como? Cuspindo ervilhas nas janelas das pessoas até com que elas acordassem e abrissem as janelas. Esse era um trabalho que existia durante a época da Revolução Industrial na Europa. Essa aqui é uma curiosidade um tanto quanto venenosa. Para você que tem medo de aranhas, cobras e escorpiões, fique você sabendo que o animal mais venenoso do mundo é um caracol. Mas não é qualquer caracol também, não precisa ter tanto medo assim. O caracol, que é o mais venenoso do mundo, o animal mais venenoso do mundo, ele é chamado como caracol cone. E ele habita em um lugar muito específico que é a costa da Austrália. Mas não precisa se preocupar, não precisa ter medo, porque os acidentes com esse espécie é muito raro de acontecer. Voltando a falar sobre curiosidades radioativas, você sabia que o maior acidente radioativo fora de uma usina nuclear aconteceu aqui no Brasil? Sim, ela aconteceu propriamente em Goiânia, no ano de 1987. O acidente, que ficou conhecido como Césio-137, nome do elemento químico radioativo, foi causado por conta da falta de conhecimento de pessoas ao manipular o elemento que era usado em uma máquina de raio-x. Ao todo, 6.500 pessoas foram afetadas pela radiação do Césio-137 e 4, infelizmente, foram a óbito. Ainda falando no nosso país, o vulcão mais antigo do mundo está na Amazônia. Exatamente isso que você ouviu. Ele foi descoberto em 2002 e está na região de Uatuma, no Pará. Se estima que ele tenha nada mais, nada menos do que 1,9 bilhão de anos. Mas nada disso é motivo de preocupação, já que o vulcão está totalmente inativo e não existe nenhuma manifestação, olha, há muito tempo. E para você que sempre ouviu falar que o inglês era a língua universal, a língua mais falada do mundo, eu tenho uma curiosidade para te contar. Isso não é uma verdade. Isso porque a língua mais falada do mundo é o mandarim. Estima-se que ao todo 1 bilhão de pessoas utilizem o mandarim como a primeira língua. E a título de comparação, o português, a nossa língua, é usado por 244 milhões de pessoas, sendo a 6ª língua mais falada no mundo. E essa aqui vai para você que se acha a pessoa mais especial do mundo, aquela que brilha mais do que o sol quando está no meio-dia, aquelas pessoas que detestam contato, germes e bactérias, vão adorar essa notícia, vão adorar essa curiosidade. Bom, estima-se que exista no corpo humano nada mais, nada menos do que 10 trilhões de bactérias. É isso mesmo que você ouviu. Existem mais bactérias dentro do seu corpo do que pessoas em toda a face da Terra. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje sobre curiosidades. Eu achei elas muito legais. Espero que você tenha gostado também. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho. Até o próximo vídeo e valeu!